Olá! Você já parou para pensar onde ficam guardados os processos de sua organização? Será que basta desenhar um fluxograma bonito ou precisamos de algo maior, mais estruturado? Hoje vamos mergulhar na modelagem de processos de negócio. Vamos entender os tipos de modelos, estáticos ou dinâmicos. Vamos ver como funciona um repositório de processos e por que ele é essencial para a inovação e conformidade. Também vamos discutir governança, cenários de uso reais e o que significa capturar o conteúdo certo de cada processo. Por fim, vamos aprender a decompor os processos em cada níveis, de categoria mais ampla até a tarefa mais simples. Se você quer entender como transformar processos em conhecimento organizado, fica comigo, porque ela é o coração do BPM na prática. Quando falamos em modelagem de processos de negócio, não estamos falando apenas em fluxogramas bonitos. Estamos falando de um conjunto de atividades que permitem representar de forma clara o processo, como ele acontece hoje e como gostaríamos que ele acontecesse no futuro também. Essa prática tem 4 grandes propósitos. Primeiro, organizar, porque um processo bem estruturado é mais fácil de entender e de gerenciar também. Segundo, descobrir porque muitas vezes só entendemos os gargalos e falhas quando desenhamos o processo de ponta a ponta. Terceiro, prever cenários, ou seja, vamos analisar como mudanças podem afetar o fluxo de trabalho. Quarto, vamos medir, quantificar indicadores, tempos e resultados para orientar melhorias. Perceba que a modelagem é mais do que a documentação. Ela é uma ferramenta de gestão. Numa pizzaria, por exemplo, se o dono quer entender por que as entregas atrasam, ele precisa visualizar o processo desde a anotação até a entrega do cliente. Já num banco, se o objetivo é reduzir o prazo de aprovação de crédito, é preciso enxergar cada etapa. A entrada de dados, análise, validação e até mesmo a liberação na fase final. Bom, sem esse mapeamento, o processo ele fica invisível e não pode ser melhorado. Agora, que entendemos por que modelar, precisamos diferenciar os tipos de modelos e por que usar. E existem basicamente 2 tipos de modelos, os estáticos e os dinâmicos. Os modelos estáticos são como fotografias. Eles mostram o processo em um único estado, ajudam a documentar a configuração atual e servem como linha de base para comparações futuras. No caso da pizzaria, o modelo estático seria o desenho de como o pedido é recebido hoje, anotado no papel, encaminhado para a cozinha e depois entregue. No banco, seria o fluxograma de processo de concessão de crédito, etapa por etapa, sem simulações, apenas a foto que já existe. Já os modelos dinâmicos são como vídeos. Eles permitem simulações, interações, mostram como o processo se comporta ao longo do tempo. Na pizzaria, então, é possível simular o que acontece quando entram 10 pedidos ao mesmo tempo. No banco, dá para simular o impacto de um aumento repentino no número de clientes pedindo financiamento. E ainda existe a combinação dos dois. O modelo estático, então, vai trazer clareza e padronização, e o dinâmico vai trazer projeção e capacidade de prever cenários. Juntos, eles permitem enxergar cada detalhe e também antecipar o seu desenho futuro. Mas não basta ter o modelo, precisamos de um lugar para armazenar, organizar e governar esse conhecimento. E aqui é onde entra o repositório de processos. Ele é como uma biblioteca viva da organização, um único ponto de concentração de documentos relacionados ao processo. E aí vão ficar guardados todos esses modelos. Com ele já não existe o risco de cada área trabalhar com uma versão diferente. Tudo fica centralizado, governado e atualizado em tempo real. Na prática, o repositório permite 3 coisas. O acesso centralizado, todos consultam o mesmo modelo. Segundo, a própria governança, onde há regras sobre quem cria, aprova e altera esses processos. E terceiro, o ciclo de vida,
Os processos não ficam parados, eles nascem, evoluem, amadurecem e até mesmo são descontinuados. No caso da pizzaria, esse repositório incluiria o processo de compra de ingredientes, preparos, entrega e atendimento. No banco, incluiria desde a abertura de conta até o pagamento de fornecedores. E repara, aquelas figuras da página do Seboc mostram bem isso. Uma traz fluxos, outra traz o catálogo de processos e outro lembra a arquitetura corporativa. Ou seja, o repositório não é apenas um arquivo morto, é uma ferramenta estratégica que conecta processos, sistemas e até mesmo indicadores. E para que esse repositório funcione de verdade, precisamos de governança, clareza nos cenários de uso. Bom, e sem a governança, o repositório vira terra de ninguém. É a governança que define quem pode criar, quem pode modificar e quem pode aprovar modelos. Ou seja, é a nossa padronização. Ela vai garantir consistência, qualidade e evita versões paralelas que vão confundir a organização. Mas além da governança, precisamos de casos de uso bem definidos. O repositório, então, ele não existe apenas para guardar desenho. Ele serve para também padronizar processos e permitir a automação e workflows digitais. Facilitar o treinamento de novos funcionários, atender a parte de riscos e conformidades e sustentar a transformação digital. É o caso da nossa pizzaria. O repositório permite que uma franquia em outra cidade siga exatamente com o mesmo padrão da matriz. No caso do banco, permite que uma mudança do Bacen seja refletida rapidamente em todos os processos, sem risco de descumprimento regulatório. Ou seja, não adianta armazenar qualquer coisa, é preciso capturar o conteúdo certo com as dimensões diferentes do processo. E quando falamos em capturar o escopo do conteúdo de um processo, nós precisamos olhar para 5 dimensões diferentes. Primeiro, a organização, ou seja, quem está envolvido no processo. Na pizzaria, temos o garçom, o pizzaiolo e o motoboy. No banco pode ser um analista, um gerente e o back-office. Depois nós temos as funções, que descrevem as atividades a serem realizadas. Exemplo, pizzaria, anotar pedido, preparar a massa e assar a pizza. Se fosse o banco, vamos de novo ao exemplo. Seria a proposta, analisar o crédito e depois aprovar o limite. Bom, em seguida temos os dados. E por dados são as informações que entram e saem desse processo. Na pizzaria seria o pedido do cliente, o endereço e a forma de pagamento. No banco, então, seria a renda declarada do cliente, o histórico de crédito e as garantias relacionadas. A quarta dimensão já são aquilo que o processo gera no final. Então, ou seja, exemplo da pizzaria. A pizza já sei o que o processo gera no final. Exemplo, pizzaria. A pizza pronta junto com o pedido. Corrigindo, o recibo. Então, a pizza pronta com um recibo. No banco, o contém entregas. Aquilo que o processo gera no final. Exemplo, na pizzaria, a pizza pronta junto com o recibo. No banco, seria o contrato assinado ou a carta de negativa. E por último, nós temos o controle, que garante a ordem correta e as regras do processo. Na pizzaria, só se assa a pizza depois que o pagamento é confirmado. No banco, a aprovação só acontece depois que todas as normas internas do Bacen foram cumpridas. Ou seja, essas 5 dimensões juntas garantem que o processo seja representado de forma completa, sem lacunas e útil para gerar valor. Bom, pessoal, então essa parte que ele organiza o conhecimento visto no outro slide. Tá? Então, o outro slide ele foi abordado de modo mais conceitual, mas que ele pode ser representado por esse diagrama. E ele é muito interessante, porque ele traz a visão organizacional. Então, lembrando, fazendo conexão no slide anterior, que ele responde a pergunta de quem está envolvido no processo, na visão organizacional. Ou seja, aquele caso, garçom, pizzaiolo e motoboy. Aqui nós temos também a visão de funções,
que mostra o que é feito no processo. Então lembre, anotar o pedido, preparar a massa e assar a pizza. Aqui também nós temos a visão de dados e lembrando quais informações circulam no processo. Então aqui também temos na parte central e conectando todas as visões, controle. Então, ou seja, toda aquela parte de normativos, regramentos que precisam ser observados na produção desse insumo. E nós temos a visão dos entregáveis, que é justamente os outputs finais desse processo. Então, ou seja, como ele de fato gera resultado. Então, lembrem o caso da pizza pronta junto com o recibo, em condições, já processado. E aqui a gente encerra esse slide, vamos para o próximo, que ele vai trazer uma visão da decomposição do processo. E aí é interessante, gente, porque o processo ele pode ser visto de forma mais macro ou de forma mais detalhada. Bom, e aqui a gente tem na decomposição os diferentes níveis de processo. Então, na primeira categoria, no chamado nível 1, nós temos um processo de uma visão mais ampla, como um processo chamado gestão de suprimentos. Então, ou seja, como se fosse o mapa mundi. No nível 2, nós temos o processo principal, ou seja, a própria gestão de estoque, seria a visão dos Estados Unidos. Então, a gente estaria numa visão mais micro ainda. No nível 3 é o chamado processo específico, que ele é representado como recebimento de materiais. Então perceba, a gente está detalhando cada vez mais o nível de abstração. Então, ou seja, já é a visão do município. Nós temos ainda o quarto nível, que é o nível de tarefa, onde seria o ato de receber materiais impressos, ou como, por exemplo, o conferir notas fiscais, armazenar um item. Então, numa visão mais baixa ainda. Então, ou seja, seria aqui a chamada vista da praça. Então, só retomando um ponto, o processo dá a vista da praça e aqui é a árvore da praça. Então, percebam que os níveis de abstração eles vão caindo à medida, vão sendo reduzidos no nível mais atômico, para que seja representado. Então vamos imaginar ainda que se estivermos representando um fluxo de trabalho em nível de TI, o nível seria mais baixo ainda. Então seria aquela visão de fechar janela, abrir sistema, clicar na janela tal. Então perceba que os níveis de representação vão caindo cada vez mais baixo. E percebam, cada nível desse ele tem uma representação muito própria e um público muito próprio a ser destinado. Então, por exemplo, poxa, eu estou trabalhando ali no meu board com o meu nível de governança, cara, você vai trabalhar um nível mais alto, você vai demonstrar as macroatividades representadas naquele processo, não precisa descer tanto. Assim como, por exemplo, vou desenvolver um novo sistema, então no nível de um novo sistema, o nível de tarefa ele já começa a ficar mais adequado para que possamos representar uma melhoria, uma melhoria do tipo incremental. Então, vou automatizar essa atividade, vou automatizar esse agrupamento de atividades, então, ou seja, as tarefas envolvidas. E hoje vimos que modelar processos não é só desenhar caixinhas, é entender, comunicar, transformar a forma com qual a organização ela trabalha. Então aprendemos que existem modelos estáticos, os modelos dinâmicos, vimos que um repositório bem estruturado é muito mais que um arquivo morto, ele é uma biblioteca viva e tem que ser mantido dessa forma para apoiar a automação, padronização e conformidade de processos. Percebemos a importância dos cenários de uso e de capturar o conteúdo correto nas 5 visões. E fechamos entendendo a decomposição de processos que permite analisar um processo no nível certo, sem nem perder nenhum detalhe, nenhuma visão estratégica. E com isso você já tem a base para conectar estratégia, processos e resultados. Na próxima aula vamos avançar ainda mais para transformar a teoria em prática organizacional.
Até lá, e lembre-se, o processo bem modelado é um processo que gera valor. Muito obrigado se você chegou até aqui. Curta, compartilhe e comente esse material, de que forma você trabalha na sua organização. E vamos interagir para que juntos possamos construir mais vídeos de qualidade, sempre melhorando para vocês. Kaizen, muito obrigado e até mais.